Boa noite a todos, então, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Então, quero agradecer a presença de vocês. A gente vai fazer aqui a nossa abertura, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, do nosso trabalho, que estejam conosco na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, que todos recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga, e cada um seja atendido e socorrido naquilo que vieram buscar na noite de hoje, e que saiam daqui ao final do trabalho melhores do que quando vieram. Iniciando aqui a nossa preparação, a nossa abertura de hoje, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, para nossa alegria, a gente está recebendo aqui um companheiro muito querido, José Milton da Costa, ele que já gravou palestras para a gente online. E uma curiosidade, né? Ele gravou palestras para a gente, mas aqui no centro, numa época de uma pandemia mais aguda, né? Que o centro inclusive estava fechado. E eu vinha à tarde aqui gravar com o Milton, né? Ele se sentia mais confortável, apesar de estar só eu e ele materialmente aqui na casa, mas com certeza, espiritualmente, a casa já estava cheia. E hoje é a primeira palestra do Milton na nossa casa com público, né? Antes ele estava fazendo só online, agora com público. Então, Milton, para a gente é uma alegria e uma honra recebê-lo aqui. Você é um companheiro de doutrina querido, tem um conhecimento fantástico do Espiritismo, já escreveu 3 livros, né? Mas o Milton é um companheiro queridíssimo, então para a gente é uma honra e uma alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo, que seja a primeira de muitas outras presenciais aqui na casa. Obrigado. Boa noite. O Wilson é meu amigo, tudo que ele falar a meu respeito, vocês não acreditem não, porque amigo não vê defeito, só vê qualidades. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente só vê defeito. Mas quando a gente gosta, a gente não vê defeito, vê qualidades. Eu estou roubando parte da palestra de hoje do próprio Wilson. Ele tem uma palestra intitulada O Homem de Bem. E eu vou roubar um pouco o tema dele para a gente se situar. A mensagem da noite de hoje é exatamente o Homem de Bem. Nossa missão aqui na Terra é a evolução. Nós temos que buscar a nossa evolução. E esse é um caminho que se faz sozinho. A evolução cada um tem que fazer de per si. Não depende do outro. O outro é apenas um caminheiro como a gente. Ele também tem que se preocupar em fazer a sua reforma pessoal, a sua reforma íntima. E eu chamo essa reforma íntima de evolução, a busca da nossa evolução. Para a gente atingir essa meta, essa evolução, o primeiro grande passo é melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Melhore a qualidade dos seus pensamentos. Você tem orai e vigiai. Não basta só orar, você tem que vigiar. Você tem que vigiar o que você está pensando, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então eu penso. Se eu pensar o bem, eu vou falar o bem e vou agir no bem. Então é pensar, falar e agir. Quando eu penso, se eu falo alguma coisa a respeito daquilo, se for coisa ruim também, se eu abrir minha boca e falar, a minha palavra vai reforçar o que eu estou pensando. E as minhas ações vão reforçar aquilo que eu falo. Uma coisa vai reforçando em cadeia. Então, se você pensar o bem, você vai falar o bem e você vai agir no bem. Coitado de nós. Nós pensamos que já estamos falando, já somos pessoas de bem. Estamos nem engatinhando ainda. Não estamos nem engatinhando. É realmente muito complicado. Então, nossa missão qual é? A busca da nossa própria evolução. Para isso é preciso mudar a qualidade dos pensamentos. Porque o pensamento é tudo. O pensamento é que faz com que a gente fale e com que a gente age. Quem pensa o bem
ele vai falar o bem e vai agir no bem. Mas quem pensa o mal, vai falar o mal e vai agir também no mal. O assunto de tudo isso aí, já copiando coisas do Wilson, se vocês quiserem saber a referência, é fácil. Lembra do capítulo 17, o item é 3, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vai lá no Evangelho, pega o capítulo 17, o item 3, vai ter praticamente o esboço de tudo isso que o Wilson passou e que eu vou passar para vocês. E também está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Não há árvore boa que dê frutos maus, nem árvore má que dê frutos bons. Nós conhecemos as pessoas pelas suas atitudes, por aquilo que ela pratica. Às vezes não basta só pensar, não falar, na prática. Você vai saber pelas obras da pessoa, é o fruto que ele espalha, ou de bondade ou de maldade, é o fruto. Mas a árvore má vai dar mau fruto, e a árvore boa dá bom fruto. Elas não se misturam, né? Como é que nós vamos conhecer o homem de bem? Nós vamos conhecer o homem de bem justamente, quando falo homem, eu digo ser humano. Nós vamos conhecer o homem de bem pelas suas atitudes, pela maneira de como ele vive, né? O homem bom, ele pratica o bem, bom e bem. O homem mal com L pratica o mal com U. Então, bondade está relacionado com o bem, a maldade está relacionada com o mal. O que nós podemos pedir um para os outros? Faça aos outros aquilo que desejaria que te fizessem. Faça para os outros aquilo que você quer de retorno. E se não houver retorno? Você fez o bem e não tem retorno. Você deve parar, só faz o bem para os outros de acordo com aquilo que você quer que faça para você. Não é esse o ditado? Faça o bem. Mas se a gente faz o bem esperando o retorno, já morreu. Nós não podemos fazer o bem pensando num retorno. Então eu tenho que fazer o bem sem esperar nenhum tipo de retorno. Porque muitas vezes você não vai ter retribuição nenhuma no bem que você pratica. Mesmo assim, nós temos que continuar praticando o bem. Ao fim do dia, passado todo esse dia fazendo o bem, passado tudo que nós fizemos, ao fim do dia, fazer igual o Santo Agostinho fazia. Fazer um inventário daquilo que você fez. Quem é que consegue 24 horas por dia pensar o bem? Eu levanto com essa disposição. A minha oração, eu vou ensinar para vocês qual é. Agora à noite, quando eu for dormir, sem televisão, sem celular, sem bagunça, a única oração, eu agradeço a Deus, obrigado, meu Deus, por eu ter sido um homem bom no dia de hoje. Amanhã, quando eu levantar, Senhor, fazei que eu seja um homem melhor do que eu fui ontem. E eu quero que o meu dia seja bom. Mas vai ser bom? Aí eu posso levantar pensando bem. Mas no primeira fechada que eu saí na rua, alguém me deu uma fechada, meu pensamento já foi para cucuia, como diria, né? Já não é mais o mesmo. Aí eu já desejo o mal para aquela pessoa, eu vou na padaria, já comento o mal da pessoa. Você está no cafezinho no trabalho, ali no intervalo, você já 2, 3 amigos estão falando mal de um outro. E a gente não pensa o bem durante 24 horas por dia. Nós, mais ou menos, pensamos o bem, mas também pensamos muita besteira durante o nosso dia. E assim a gente vai vivendo. Mas se a gente fizer essa oração de pedir a Deus que nos ajude a ser pessoas melhores, agradecendo por eu ter sido um homem bom hoje, mas eu quero amanhã que eu seja um homem melhor do que eu fui ontem. Se eu fizer isso, o que vai acontecer na minha vida? Repetindo tudo isso, eu fiz o bem hoje, eu vou agradecer pelo dia e pelo homem bom que eu fui. Será que eu fui tão bom assim? Mas eu agradeço. E quero ser amanhã um homem bem melhor, tá? Esse inventário, quem nos ensina isso é Santo Agostinho. Ele fazia todo dia, fazia. Desde a hora que ele levantou até a hora que ele estava deitado, ele fazia uma autoanálise para ele poder se conhecer melhor. Você só vai se reconhecer como ser humano, como pessoa que você é,
se você fizer o inventário todos os santos dias. Nós fazemos isso? Muitas vezes a gente vai até dormir brigado com o marido, com a esposa, e um vira para um lado, outro vira para o outro, e amanhã o problema está maior. Não é isso que muitas vezes acontece? É isso sim. Então, o que é o homem de bem? Segundo o capítulo 17, item 3 do Evangelho. O homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e da caridade na sua maior pureza. O homem de bem, porque ele pensa que cumpre a lei da justiça e cumpre a lei do amor e da caridade, ele sabe que o egoísmo é do egoísmo que provém toda a maldade. Então não estamos falando do bem e do mal, mas é do egoísmo de cada um de nós que nasce os grandes males. Porque o egoísmo, ele é exatamente o antagonista da justiça, do amor e da caridade. Quem é egoísta não pratica nenhuma dessas três coisas aqui. Ele quer que se faça justiça para ele, mas não quer fazer para os outros. Ele quer ser amado, mas não ama. Ele quer que lhe façam caridade, mas ele mesmo não faz caridade. Caridade não é enfiar a mão no bolso. Isso é benemerência. Dá uma cesta básica. A gente dá as coisas que está sobrando em casa. Essa é a verdade. Nós não damos, nós não somos igual a viúva, não, que não tendo pouco doou tudo. Nós não somos assim. Isso não é caridade, é benemerência, é filantropia. Não precisa ser espírita para fazer isso. Maçonaria faz, lojas, como é que eu diria, o Rotary faz, o Lions faz, Centro Espíritas faz, Igreja Católica faz. Benemerência. A gente está doando aquilo que a gente tem. Já a caridade é aceitar o outro como realmente o outro é. Fazer caridade é aceitar o outro na sua total liberdade. Você consegue entender isso aí? Aceitar o outro com todos os defeitos que ele tem na total liberdade dele. Você consegue fazer isso? O marido é meu, o filho é meu. Isso chama-se egoísmo. Ninguém é absolutamente de ninguém. Se a mulher está com você, é porque ela quer. Se o homem está com você, é porque ele quer. Não é... Você não tem... ele não te pertence. Ele não pertence, se bobear nem a ele mesmo, ele sabe quem é para ter ele ser dono dele. Para ser dono, tem que ser dono dos próprios pensamentos, da sua liberdade. Então, como o egoísmo é avesso à justiça, o amor e a caridade, essa pessoa a gente não cumpre... Vamos falar de verdade, né? A gente não cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade. A gente pensa que cumpre, a gente não cumpre. Segundo, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Porque o homem de bem sabe que Deus é bom. E é bom porque nos concedeu o livre-arbítrio. Por que nós falamos Deus é bom e é justo? Por que Deus é bom? Deus é bom porque nos deu o livre-arbítrio. Vocês sabem o que isso significa? O que é o livre-arbítrio? Você ter a oportunidade de errar e não ser castigado por Deus. É pecado. A gente vai errar sempre, Deus está nos olhando. Está vendo as nossas atitudes. Quem erra e aprende com os erros, está no começo da sabedoria. Não pode aprender com os erros dos outros. A gente vai aprender com os nossos próprios erros. Então, ele sabe que Deus é bom porque ele nos deu o livre-arbítrio. Guarde isso para o resto da sua vida. Todos nós vamos continuar errando. E às vezes errando feio. Mas não é porque nós erramos feio, porque está no presídio, ou está por aí fumando droga, bebendo alguma coisa. Deus não está olhando nada disso, o problema é seu. O problema é de cada um. Ele deu essa oportunidade para a gente errar. Se ele me deu a oportunidade para errar, ele não vai ficar nos fiscalizando. Deus não está assim soberano lá em cima, olhando as besteiras que cada um de nós está fazendo. Longe disso. Deus é infinitamente sabedoria. Isso é bondade. Deus é bom porque nos deu o livre-arbítrio. E Deus é justo. Por quê? Porque Ele não interfere na colheita. Deus é justíssimo porque você pode semear, plantar o que você quiser. Mas você pode ser livre. O plantio é livre. Mas a sua colheita será necessariamente obrigatória. Perceberam aonde está? E tudo isso, essas duas coisas,
faz com que Deus seja soberanamente justo, bom e sábio. É sábio porque criou todas as leis imutáveis do universo. Todas as leis da natureza não mudam uma vírgula. São sempre transcendentais. São leis de Deus. Você não consegue pegar. Alguém que já pegou a lei da gravidade aqui alguma vez? Mas a gravidade existe. É uma lei ditada pelo próprio Deus. Então, o outro aspecto disso aí é: tem fé o homem de bem, tem fé no futuro. Ter fé não é acreditar em Deus. Você acredita em Deus? Nós acreditamos em Deus? Acreditamos. A pergunta que eu estou falando de fé, você confia em Deus? Ah, confia? Que bom, maravilha. Você está um passo muito além daquilo que eu sou. Porque você comeu pãozinho de manhã? Você acreditou no que o padeiro fez, aonde que ele pôs a mão? Mas você acredita no padeiro. Ou nós acreditamos nas pessoas, mas uma coisa é você acreditar, outra coisa é você confiar. Confiar. Você acredita no médico. Você acredita, ele é médico, está falando, mas você acredita. Agora, você confia nele? Você confia que ele vai abrir a sua barriga, o seu joelho, a sua perna, vai cortar? Você se entrega na mão do médico? Confia nele. Você pode voltar ou pode ficar ali na sala de cirurgia mesmo. Ou não é assim que acontece. Mas se você não confiar no médico, você deixa ele cortar a sua barriga? Você tem que confiar. Por que nós vamos dormir todas as noites preocupados com o dia de amanhã? Puta, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que ir para o trabalho, meu Deus, tenho que fazer isso, tenho que pagar boleto. A gente vai dormir, quem vai dormir preocupado e ansioso não confia em Deus. Já viu um bebezinho quando você pega ele no colo? Toda mamãe sabe, põe ele no colinho aqui assim e tal, deixa ele mamar um pouquinho e tal. Daqui a pouquinho o danadinho está dormindo na maior tranquilidade no seu colo. A criança se entrega no braço da mamãe, do vovô, da vovó. Não é assim que acontece? Faça isso, se entregue na mão de Deus. Quero ver se você tem confiança mesmo. Nós pensamos que confiamos em Deus, até que as coisas ruins, a dor bata na nossa porta. Aí que eu quero ver. Quando a dor bater ali, ó, oi, é a casa pernambucana, não. A dor, uma hora a dor vai atingir você. E aí não basta acreditar em Deus. Quem tem fé, confia em Deus, sabe do futuro. Esperança não é de 9 meses, não é esperar para nascer, não é esperar o pagamento, não é esperar na fila de ônibus, na fila do sul. Isso é esperar. Quem espera, uma hora, o pagamento está aí, todo mundo já preocupado, vai estar esperando o pagamento. Esperança não é para essa vida. Não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. É futuro, não é esse futuro aqui. É um futuro que nos aguarda além túmulo, no outro plano. Lá está a nossa esperança em Deus. Quarto tópico. O homem de bem sabe que tudo o que ele está passando aqui, as vicissitudes na vida, são provas e expiações. Tudo o que você está vivendo é uma prova, uma expiação. E tudo vem para a sua evolução. Não é coisa que acontece de ruim, coisa que acontece de ruim. Tudo é para a sua evolução. Então nós sabemos, ou são provas ou expiações. E tem mais, tem os resgates. Não basta pedir desculpa, não. Fez mal para alguém, você tem que resgatar aquilo ali. Eu bato no teu carro, eu só pedir só desculpa, tá bom? Ou eu tenho que fazer um reajuste com você, pagar o dano que eu fiz? E esses danos, às vezes, a gente não paga aqui, não. A gente vai esperar e fica resgatando, pagando com filho, com nora, com genro, normalmente dentro da própria casa. Ali que acontecem os ajustes, os resgates, tudo isso para que nós evoluamos. Só vai aprender. Chico dizia, ou pela dor, lágrimas, ou pelo suor do trabalho. Não tem jeito mais fácil. Então, evoluir não é a mesma coisa que aperfeiçoar, ser perfeito. Jesus, como que Jesus se definiu a si mesmo? O que Jesus veio fazer aqui? O que ele diz dele mesmo? Eu sou o caminho, eu sou o caminho e a verdade que conduz à vida.
que conduz a vida. Eu sou o caminho, a verdade, que conduz a vida. Não é essa vida, mas ele é o caminho. Então ele é o paradigma, o nosso exemplo. Mas o próprio Jesus fala assim, sede perfeito como o Pai é perfeito. Pô, se nós formos perfeitos, igual o Pai é perfeito, igual Deus é perfeito, nós seremos bom, justo e sábio. Deus ama infinitamente cada um de nós. Então, o homem de bem, ele faz o bem e não espera recompensa, porque se ele esperar recompensa, ele já está pago. Já foi pago. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha, ele se alegra com os bens que ele pratica. A pessoa fica contente, poxa, eu pratiquei o bem. Muitas vezes o bem, a gente pode auxiliar na hora, a gente não auxilia, a gente passa. Essa alegria que ele já sente de ter praticado o bem, já é a sua recompensa. O homem de bem, ele é benevolente para com todos, ou seja, ele faz o bem para com todos. Ele respeita o próximo, o outro, do jeitinho que o outro é, sem acrescentar nenhuma vírgula. Ele sabe que todos nós somos unos e únicos. Cada um é um e esse um é único, não tem outro. Eu sou só um Milton, eu não sou dois Milton. Eu tenho que ter uma cara de um Milton. E vocês têm a cara, cada um de vocês. Você é você. E você só pertence a você mesmo, você não pertence a mais ninguém. Você é dono do seu nariz. Você tem o livre-arbítrio para você cumprir, mas você é responsável pelo que você vai colher. Então, o homem de bem, ele é benevolente com o todo. Ele respeita o outro na sua total liberdade, do jeitinho que o outro é. As pessoas têm convicções, opiniões diferentes da gente. Então, olha bem, nós somos únicos e unos, mas nós somos semelhantes. Os homens são semelhantes, mas eles não são iguais. Pensam de forma diferente, agem de forma diferente. Enquanto nós estamos aqui pensando uma coisa, você acredita que nos botequinhos aqui por perto está mais gente que aqui na casa hoje? Não, nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 10 com Wilson. Somos 10 pessoas. Num botequinho só que você entrar aqui, vai ter 15, 20 pessoas tomando cachaça lá. E só falando abobrinha, só besteira. Então eu estou dizendo, mas a gente tem que respeitar essa pessoa do jeitinho que ela é. Porque uma mulher que casa com uma pessoa que gosta de tomar ela fala, vou mudar ele. Vai! É ele que tem que mudar, não é o outro que tem que mudar. Mas a convicção religiosa, a convicção política, a convicção social, pertence a cada um de vocês. Aí que está a nossa liberdade, respeitar a opinião do outro. E a gente viu agora nas nossas eleições aí, só um absurdo de gente atacando outro, perdendo a amizade. Já está aí, o governo ainda tem gente brigando pelas coisas que aconteceram. E isso acontece no futebol, acontece dentro do centro espírita, acontece em outras religiões, acontece em todos os lugares, porque as pessoas, elas não percebem que elas só são semelhantes, mas elas não são iguais. Eu não sou igual a nenhum de vocês, ainda que eu seja semelhante. Item 9, ele sabe que a caridade é o guia. Cada um de nós tem que saber que a caridade é o nosso guia, porque sem caridade não há salvação. Não é o que dizia a igreja antigamente, sem a igreja católica não há salvação. Sem a minha igreja, diz o pastor, não há salvação. Não é igreja, é sem a caridade. E o que eu falei que é a caridade? Respeitar o outro, amar o outro realmente do jeito que ele é. Essa pessoa não vai ter ódio, não vai ter rancor, não tem desejo de vingança, porque enquanto a gente tiver um pouquinho de raiva, um pouquinho de rancor, um desejo pequeno. Vocês já ouviram essa expressão? Só para vocês entenderem onde o Milton quer chegar. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Vocês já usaram essa expressão? Já ouviram essa expressão? Eu não desejo isso. Você está doente no hospital, eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Então significa que você tem inimigo. Eu não desejo para o pior inimigo, é porque você tem inimigo. Nós temos que ter inimigo ou nós somos o inimigo? Você é amigo ou é inimigo? Não fica alimentando mágoas, nem ressentimento.
Gente, a gente passa uma vida inteira aqui nessa terra, aguardando mágoas, aguardando ressentimento, coisas que aconteceram lá atrás, há 10, 20, 30 anos. Nós vamos passar toda uma existência aguardando mágoas e ressentimento dos outros. Então, não precisa ter muito ódio, muito rancor, não. Desejo de vingança. Mas, ou a gente põe o pé no chão e assume que a gente tem mágoas e tem ressentimento, e isso tem que ser jogado fora, é lixo, ou você vai acumulando lixo. Eu começo... É verdade a citação bíblica de que a gente, cada dia, tem o seu próprio fardo? Se hoje eu tive o meu fardo, por que eu continuo carregando o de ontem? O de anteontem? E vou levar para amanhã o mesmo fardo? Por que você fica carregando? Uma conversinha atravessada no trabalho, uma conversinha de manhã na hora do café meio estranha, a pessoa fica ruminando 24 horas aquilo ali. Você imagina ficar ruminando essas coisas na vida da gente por toda uma existência? Por mais que você vá viver 100 anos, ficar guardando mágoas e ressentimento dos outros, é um total descalabro, é um absurdo. O homem de bem, ele é indulgente com as fraquezas alheias. É indulgente. Ele não fica julgando o comportamento do outro, das fraquezas dele. Porque cada vez que você adjetiva uma pessoa, você já está julgando. Esse é bom, esse é ruim, esse é alto, esse é feio, esse é alto. Cada adjetivo que você coloca depois do nome de uma pessoa, você já está julgando ela. Então, você tem que ser indulgente, porque a nossa natureza é a natureza humana. Todos nós somos seres humanos, todos. Imperfeitos e falíveis de erro. Então, quando eu digo fraquezas alheias, eu gostaria só de parar um instantinho, fazer um intervalinho para falar uma lenda, uma fábula do lobo. O lobo ficava atrás de uma moita, escondido, olhando a mansidão das ovelhas que ficavam pastando. Ele admirava aquela bondade das ovelhas, aquela mansidão, ele ficava ali admirando, ele queria ser ovelha. Mas à medida que ele chegava perto do rebanho, as ovelhas fugiam dele. Elas tinham a razão para fugir dele. Cada vez que ele tentava se aproximar, elas fugiam. Um dia ele se veste, acha uma pele de cordeiro e coloca a veste e as ovelhas o aceitam. As ovelhas pastam e o lobo é carnívoro, o lobo não pasta. À noite as ovelhas ficam ruminando aquilo que pastou. 7 vezes elas voltam a comer a mesma comida que ela comeu durante o dia. E ficava, pode ver, o cabrito, a ovelha, ficava mastigando a noite inteira, ruminando a comida que comeu durante o dia. Tem gente que rumina ideias, fica ruminando ideias. A ovelha rumina o capim. Só que o lobo não come capim, mas para ser igual às ovelhas, ele fingia que comia o capim. E à noite ele ficava lá, fingindo que estava ruminando. Ele amanhecia no outro dia com tudo dolorido aqui, a cada dentária dele, uma cara tudo dolorido. Na época do acasalamento, o cio da ovelha não dizia absolutamente nada pelo lobo. E ele viu que ser ovelha não é tão fácil assim como ele imaginava. Ele foi sofrendo, tanto querendo contrariar a sua própria natureza, até o dia que falou, não, eu vou voltar a ser lobo. Porque vocês já viram o cavalo se transformar em vaca? Já viram o macaquinho se transformar em coruja? Cada um tem a sua própria natureza. E a natureza do ser humano é de ser bom ou de ser mau? Nós somos essencialmente bons ou somos essencialmente maus? Se você responder para mim, não, o homem é essencialmente mau, você não vai evoluir nunca, porque o segredo está na palavra essencialmente. Nós somos maus? De vez em quando sim. Nós somos bons? De vez em quando sim. Mas na maioria das vezes nós parecemos o bicho da goiaba. O bicho da goiaba está ali no ambiente dele, ali ele come, ali ele faz outras coisas, emporcalha o meio da goiaba. O pior que comer um bicho da goiaba é comer meio bicho. Você já viu o bicho da goiaba? O bicho da goiaba somos nós. Ficamos emporcalhando a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, do centro espírita, porque nós somos bicho da goiaba. Nós não somos nem bom nem mal, muitas vezes somos bicho da goiaba. Tá? Então,
Por isso que o homem de bem não julga ninguém. Você não pode visitar a alma do outro que está bebendo no bar, nem do marido que vai chegar em casa, nem do que está preso, nem do que está fazendo um monte de asneira por isso. Você não pode visitar a alma dele, nem sequer em sonhos. Ele está passando pelas provas e expiações que ele precisa passar para fazer todos os resgates que ele precisa. Tudo é em benefício da pessoa, mesmo a maldade que ele está cometendo. Há um julgamento humano, mas não existe julgamento de Deus. É só um caminho para a evolução dele. Ele não se valoriza às custas dos outros. Ou seja, ele não se compara. Vocês podem comparar. Hoje eu vou lá assistir a palestra lá no Wilson, que é o Milton que vai lá. Amanhã vem um outro aqui que é semelhante, mas não é igual ao Milton. Não, um é top de palestra, o outro não é top. Não tem isso aí. Mas nós ficamos comparando. Nós comparamos os médicos, nós nos comparamos no serviço com a prestação do serviço do outro. Nós nos comparamos, um é mais feinho, mais bonitinho, mais baixinho, mais gordinho. Nós comparamos. Comparação é odiosa, vem carregada, vem mascarada de preconceito e de intolerância. Nós não podemos nos comparar absolutamente a ninguém. E o que é pior, muitas pessoas ficam competindo com as outras. E começa a competição na escola com nota. Pode ver não, aquele lá é top, tirou 10 em todas as matérias, primeiro colocado. E o coitadinho que tirou lá notinha baixa, que não tem a mesma capacidade de raciocínio e tal, ele tem as próprias dificuldades. Mas o ponto é, nós nos comparamos assim. E quando nos comparamos, o meu dentista é melhor que o seu. Nós comparamos até dor. Fale para uma pessoa, olha, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça. A pessoa já corta, e você não sabe, a minha gastrite, a minha sinusite. Não vou lá no Wilson que a minha sinusite hoje não está deixando. Eu comparo a minha dor, a minha desgraça com a desgraça e a dor dos outros. Nós precisamos comparar. Nós estamos aqui para comparar ou para nos auxiliar? Para aquele que sabe mais, dar a mãozinha para outro, para que todo mundo possa evoluir. Essa é a nossa missão. Não basta você evoluir, você tem que ajudar os outros a evoluírem também, senão está perdendo seu tempo aqui, né? Então, outro item, não se envaidece de sua riqueza. E quando eu digo riqueza, não é só isso não. Não é ter dinheiro, não é ter riquezas morais, espirituais, de dons maravilhosos. Eu não posso me envaidecer da riqueza que eu já recebi, que são os dons de Deus. Mas tem gente que fica todo envaidecido, né? Gosta de aplauso, de palma, gosta de ser exaltado. Sabe distribuir os dons, sabe? Os dons que Deus deu. É que o Wilson fala, não pare. Se você tem o dom da palavra, o dom de cura, o dom de conforto, não pare de trabalhar. Às vezes a gente quer aposentar, não pare. Continue distribuindo os bens que você pode enquanto você tiver força. Ele usa, mas não abusa dos bens que Deus lhe concedeu. Ele sabe que a cada direito que você acha que tem, isso é um direito. Não se esqueça que atrás de cada direito existe dever. Você tem direito de ir à escola? É um direito seu? Estudar? Mas você tem, já falei, né? Direito de ir à escola, sim. Mas você tem o dever de estudar. Você tem o direito de vir aqui ao centro? Tem. Só que atrás desse direito de vir aqui, implica mais deveres do que a gente imagina, né? Mas a gente cumpre esses deveres de uma forma consciente, né? A gente sabe que existe o direito, mas também sabe que existe os deveres. E a gente tem que respeitar tanto os direitos como os deveres. Um é contrapeso do outro. Assim, essa é a parte que o Wilson me deu, e agora eu vou tentar ver se eu consigo fazer em 15 minutos o que eu gostaria de fazer para você. Aqui é a palestra do Wilson. Não é desse jeito, mas ele sabe que foi ele que me emprestou o caminho para isso aí. No capítulo 3, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá dito assim: espanta-se encontrar sobre a terra tanta maldade, más paixões, muitas misérias e enfermidades de toda sorte, e se concluir disso,
que a espécie humana é uma coisa triste. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que aqui habitam. Só para vocês perceberem, lá em cima vai, espanta-se encontrar sobre a terra maldades, más paixões, e pensar que o ser humano é uma coisa triste. Que está no livro, não sou eu que estou dizendo não, está lá no item 6 do capítulo 3. E a situação material da humanidade nada mais tem que espante, considerando duas coisas. Primeiro, a destinação do planeta Terra. O planeta Terra está destinado a provas e expiações. Se nós estamos aqui é porque estamos passando por provas e expiações. Essa é a destinação da Terra. E a natureza daqueles que aqui habitam? Qual é a natureza daqueles que aqui habitam? Ou nós não estamos aqui na Terra? Qual é a nossa natureza? O ser humano ainda é capaz de jogar um bebezinho, que acabou de nascer numa caçamba de lixo? É da natureza humana? Matar o outro, estuprar, agredir, física, é da natureza humana ainda? É ou não é? Não, mas é da natureza humana. Nós somos bonzinhos, nós somos espíritos. Nós não fazemos nada disso, porque nós já estamos muito avançados em relação ao que nós somos na encarnação passada, na outra. Você não sabe o que você fez, as besteiras que você fez, e não quer pagar as coisas aqui, mas tem que pagar. Às vezes é um filho drogado, é um marido alcoólatra, um monte de coisas são interpostas na nossa vida. Dentro da família, dentro da escola, dentro do nosso trabalho, principalmente, é que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para melhorar. O outro é só o espelho. Nós é que temos que olhar ali dentro, né? Então, o grande escritor norte-americano, o Mark Baker, no livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu, ele faz uma pergunta no livro. A pergunta é isso aqui: as pessoas são fundamentalmente boas ou más? Aquilo que eu já falei lá atrás. Quem pergunta é Mark Baker. Você já rotulou algumas pessoas como más? Já rotulou? Pegou o carimbão, esse aqui é mau. Aí, esse aqui é bom. Já fizeram isso? Eu não estou preocupado com isso. Quero saber como é que você se rotula. Como é que você coloca o rótulo em você? Porque nós já fazemos a mesma pergunta. Não é o Baker lá que fez, não. Nós já fizemos. E já rotulamos as pessoas como boas ou como más. Não é isso que nós fazemos? Nós conhecemos tanta gente ruim e a gente já... Eu não quero saber dele, eu quero saber de cada um de nós. Eu, Milton, como eu sou. Aí, por que eu estou dizendo isso? Que existe uma coisa... É assim... Como é que eu diria para vocês? Do nosso relacionamento, primeiro para com a gente mesmo. Segundo, o nosso relacionamento para com o outro. E terceiro, o relacionamento para com Deus. Aí você vai se quantificar. Você vai, nossa, é isso, é essa conscientização. E está nos textos de Jesus, quando ele muda todos os 10 mandamentos por um único. Qual é o mandamento único? Adorarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu coração. E ao próximo, como a ti mesmo. Esse como a ti mesmo é condicionado, não é? O amor para o outro não está condicionado de forma... A Deus não. Amarás, adorarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, conhecimento e o teu coração. E ao próximo, como a ti mesmo. E quem é o próximo? É aquele pessoa que foi largado à margem da estrada, espancado, roubado, vilipendiado, deixado na beira da estrada para morrer? Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Pois é, Jesus nunca usou a palavra bom. Vocês não vão encontrar no texto. Nós que dizemos que a parábola é do bom samaritano. O homem descia, foi assaltado, vilipendiado, perdeu a dignidade, deixado morto, semi-morto na beira da estrada, tudo machucado, e nu, exposto a todas as misérias. Passou por ali um sacerdote, não foi isso? O sacerdote sentiu dó, sentiu pena, mas passou ao largo. Descia também um levita, um homem da lei. Passou, olhou o cara caído lá, sentiu dózinho, teve pena, mas passou ao largo. Nisso desceu um samaritano que era inimigo dos judeus. Ele passou, olhou o homem caído, ele não teve só dózinho, peninha, ele apiou do cavalo,
foi lá e socorreu a pessoa. Fez tudo o que ele podia, ainda levou para a hospedaria. E pediu ao hospedeiro, cuida bem deste homem, quando eu voltar, aqui tanto de dinheiro, quando eu voltar eu vou te dar mais. Por que Jesus falou do samaritano? Porque alguém perguntou para ele, quem é meu próximo? Precisa estar caído lá na estrada, ferrado, pedindo esmola na indignidade nos faróis de Sorocaba, beirando as pontes por aí, precisa estar lá para você socorrer? E quem está dentro da sua casa? Será que o próximo é o que está doente, o que está numa situação ruim? Ou o próximo é aquele que convive com a gente? Vocês perceberam que o próximo está dentro da gente mesmo, do nosso coração? Amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Pô, mas você não se respeita, você se compara. Você quer ser uma pessoa melhor que as outras? Como é que você vai amar o outro? Para a gente poder amar o outro, eu tenho que amar muito a gente. Vocês não sabem a adoração que eu tenho por mim mesmo. Com vitiligo, com barbicha para esconder um vitiligo no rosto, eu me amo, eu não sou capaz de viver sem mim. Eu não consigo viver sem mim. Eu me amo. Por isso eu procuro amar o outro do jeitinho que o outro é. Às vezes o outro não está nem aí, mas é ele. Eu tenho que respeitar a natureza dele, a forma como ele está usando para se evoluir. Vocês conhecem a música My Way, do Frank Sinatra? Do meu jeito? É do seu jeito, você vai evoluir do seu jeito e no seu tempo. Não é do meu jeito, eu tenho o meu jeito. Mas cada um vai evoluir no seu devido tempo, se não for nessa, na outra, na outra, na outra, até que a gente volte para ser uma pessoa melhor. E como é que cada um de nós então vai se definir como ser humano? Pela maneira como se relaciona consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Não tem outra alternativa, né? Se Jesus, se tivesse se referido àquele samaritano, descia um bom samaritano, o que está implícito nessa colocação de Jesus? Se existe um bom samaritano, o que acontece? Pode ter um. O que é contrário ao bom? Jesus falou isso. Será que aquele samaritano foi bom o dia inteiro? Ele foi bonzinho o dia inteiro ou foi só naquela hora? Os outros tiveram dó, ter dó e ter pena não resolve o problema. A não ser que você apeie do cavalo e vá ajudar. Para você fazer isso, você tem que ter tomado de um sentimento muito maior, que é de comiseração, de misericórdia. Se você não tiver esse sentimento de misericórdia, o outro pode estar lá com a plaquinha assim, sou morador de rua, estou com fome. Aquilo é um artifício, é uma chantagem que eles usam hoje para arrecadar o dinheirinho deles. Às vezes ele não está nem com fome e nem mora na rua. Todos eles já foram socorridos muitas e muitas vezes, mas eles preferem continuar naquela indignidade lá. Não é da existência da pessoa? Você vai mudar isso aí? Você vai mudar alguém que está no bar enchendo a cara de cachaça agora? Que vai chegar em casa e vai agredir a mulher, o filho, chutar o cachorro? Não vai. Então, não está implícito que exista um mau samaritano. Jesus nunca chamou o samaritano de bom, como também não se referiu aos assaltantes de maus, nem ao sacerdote, nem ao levita. Ele só se referiu ao samaritano, exaltou o samaritano para mostrar para a gente quem é o nosso próximo. Que não é só a pessoa que está largada na rua. Muitas pessoas estão abandonadas dentro da própria casa. Será que nós somos maus? Não. Nós não somos maus. Porque se nós formos maus, essencialmente maus, nós não teríamos nenhuma possibilidade de evoluir. Mas se a gente fala, não, eu sou essencialmente, eu sou bom. O que você está fazendo aqui? Se você é essencialmente bom, você não tem por que estar aqui. Você teria que estar num plano muito mais elevado. Se você continua aqui, e aqui é o lugar de evolução, é porque você não é bom. Então, seguir aquele lá, não, o homem de bem, nossa, nós vamos ainda caminhar por muito tempo. Então, não se esqueçam, pessoas, o homem bom, ele vai pensar o bem
vai agir no bem, vai falar o bem, vai agir no bem. E não será o dia inteiro. Algumas vezes. E vai socorrer o outro quando ele for tomado por um sentimento muito maior, que não é só de auxílio, é de misericórdia, é de compaixão para com aquele outro, né? Deus não nos criou, estava aqui, lembra isso que eu falei para você? Aqui na projeção do isso, estava escrito lá, Deus não nos criou nem bons e nem maus. Deus nos criou a todos simplesmente ignorantes, para que no decorrer da nossa jornada, como espírito encarnado, nós pudéssemos aprender. O espírito que está no cada corpo de cada um de vocês, ele está aprendendo neste corpo. O corpo vai voltar para a terra. E o espírito irá voltar a Deus que deu. Nós vamos voltar para um plano maior. Então, começar a raciocinar um pouquinho mais longe e fazer um exercício diário de procurar ser um homem de bem. Nós não vamos cumprir? Jesus nos deu a possibilidade de ser como deuses. Vós sois deuses, desde que nós tenhamos a perfeição que Deus tem, tá? Encerrando a palestra, já tomando muito tempo de vocês, muita gente não pratica o mal, não pratica o bom. Ele não praticando o bem, ele acha que não está fazendo o mal. Eu não faço o bem, mas também não estou fazendo o mal. Às vezes é só bonzinho, sabe, bonzinho? Aquele que acoberta, o filho faz besteira na escola, ele passa a mão na cabeça do filho, e antigamente, quando seu pai chegar, vou falar para ele, não toma atitude. Isso não é ser bom, isso é acobertar erros. Muitas vezes a gente acoberta o erro do marido, do filho, do genro, da nora, fica acobertando, não, isso não é ser bom. Ser bom é ser justo, é fazer as coisas certas. Né? Dois monges saíram do seu mosteiro e iam em direção a um mosteiro de uma cidade bem distante. E durante o caminho eles iam alegre, conversando para o tempo passar, e eles chegaram à margem de um rio muito caudaloso. E quando eles chegaram, eles viram lá assim uma Ana Hickman, uma loira linda, alta e maravilhosa, na beira da estrada, na beira do rio. Ela queria atravessar o rio, mas não conseguia. Um dos monges enrolou a batina aqui, amarrou, colocou a moça no colo, nos ombros, e atravessou com ela o rio. Deixou ela lá e os dois continuaram a viagem. Mas a conversa dos dois mudou do rio para lá. O cara falava, o outro não respondia, só olhando, não olhava mais na cara do monge amigo. Chegou num determinado instante, mas por que está vendo? Não, você contrariou as leis da nossa ordem, você colocou aquela mulher nos seus ombros, você sentiu o calor dela, você sentiu o perfume, você colocou a mão nas pernas dela para colocar nas tuas costas. Irmão, tudo isso é verdade. Eu senti o calor do corpo daquela mulher, eu segurei ela pelas pernas, senti o roçar do seu rosto nas minhas costas, senti o perfume dela. Mas essa moça eu larguei lá na curva do rio. E você está caminhando com ela até agora. O único mal que existe é aquele que está dentro da gente mesmo. Que vocês tenham uma sexta-feira, um sábado maravilhoso, né? Voltem felizes para a casa de vocês. Eu só pediria a todos vocês que fechassem os olhos agora. Todo mundo quietinho, sereno. Gostaria que vocês fossem devidamente acompanhados pela espiritualidade que está aqui, o seu mentor individual, que cada um de nós fôssemos a nossa casa. Já estão na casa? Já perceberam a sua casa? Vocês estão lá já? Ótimo. Acenda a luz, coloque um azulzinho bastante claro, suave, um rosa na sua sala, um azul no seu banheiro, um verde na sua cozinha. Clareie, ilumine todo. Leve para lá paz, esperança, harmonia, concórdia, sucesso, saúde. É isso que nós temos que desejar às pessoas que não puderam estar aqui com a gente, né? Se por acaso tiver alguma coisa negativa na sua casa, que a espiritualidade retire lá tudo isso aí, e que tudo seja dissolvido no nosso corpo.
muita paz para vocês e tenham uma excelente noite com a graça de Deus.